Oi, gente, boa noite a todos. É uma honra mais uma vez poder participar da sessão. Acho que o tema nos intriga a todos nós. A gente acabou de lançar um trabalho aí que foi aceito pelo American College. Eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme no hospital por ter um volume grande de Covid e sermos referência da operadora. Então, acho que a gente tem uma chance que poucos hospitais têm, porque a gente tem um volume muito grande de doentes por uma questão de referência da operadora. Então, acho muito bom a gente poder estar tratando o tema aqui em sessão clínica. Não sei se o Dr. Marcos Matos vai falar alguma coisa. Não sei se o Marco está aí. Tá, Flavinha? Ele ainda não está presente. Se a doutora Marta Vilela quiser apresentar o palestrante ou falar algumas palavras, doutor Paulo. Doutora Marta, por favor, a palavra é sua. Está desligado o microfone. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer muito grande participar, né, dessa reunião conjunta de duas unidades da operadora que prestam atendimentos distintos, mas que são integrados, né, acabam por ser integrados. Então, nós estamos aqui em nome, né, da unidade de reabilitação cardíaca do Espaço para Ver Melhor. O Mauro Augusto Santos é o coordenador, né, desde março de 2020, né. O Mauro, ele é médico do Serviço de Ergometria e Medicina Nuclear do Instituto Nacional de Cardiologia. Ele também é membro da Comissão Científica do Departamento de Ergometria, Reabilitação Cardíaca e Cardiologia Desportiva da SOCERG. Ele é o diretor médico da ex-Cardiologia do Exercício. E, então, nós propusemos essa sessão e ele que sugeriu esse tema. Então, acho que podemos começar, né? Por favor, Mauro, uma honra. Ok, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Agradecer a coordenação da PVM, na figura da doutora Marta Vilela, a Andrea Castro, a Liliane Dias, a equipe da PVM, que tem dado todo o apoio para a gente poder fazer o melhor trabalho possível. Foi um desafio assumir a PVM numa situação de tamanho inusitada dessa pandemia e tamanho desafio para a gente. A gente está tendo todo o apoio da operadora, todo o apoio da diretoria. Queria muito agradecer em nome da equipe todo esse apoio. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder iniciar a apresentação. Então, o exercício físico é uma ferramenta que a gente pouco utiliza no manuseio do paciente cardiopata e é uma ferramenta fantástica, é isso que a gente quer discutir, dividir com vocês aqui hoje e acrescentar o desafio do Covid, que vai fazer com que nós reinventemos toda a forma da gente poder lidar com esse paciente cardiopata nesse cenário tão desafiador. Eu vou começar aqui com um caso clínico para a gente poder contextualizar algumas questões que são importantes dentro da área da medicina do exercício no paciente cardiopata. Então, eu sou um paciente do sexo masculino, 60 anos, dislipidêmico, exercitante de corridas, um corredor de rua, amador, teve um diagnóstico grave de doença arterial obstrutiva na descendente anterior, também com aneurisma coronariano, e ele foi admitido emergencialmente com um quadro de angina instável e foi submetido à revascularização de urgência em 13 de agosto de 2020. Ele fez uma ponte sequencial, uma mamária para diagonal e terço médio distal da DA. O uso dessa medicação, e aí eu pergunto para os senhores, vamos deixar esse paciente em repouso por 2, 3 meses, vamos liberar ele para fazer uma caminhada, vamos liberar ele para fazer uma atividade física em uma academia ou vamos encaminhar ele para um serviço de reabilitação cardíaca? Essa é uma questão interessante, porque somente quando a gente tem um paciente revascularizado, com a questão do externo, que é sempre uma preocupação, quando que a gente pode indicar esse indivíduo para fazer um programa de exercício físico? Esse estudo aqui é interessante,
que ele avaliou a média de tempo que esses pacientes, tanto revascularizados como pacientes percutâneos, ou com pós-infarto em tratamento clínico, quanto tempo que eles levavam para ser admitidos em um programa de exercício. Eles tinham um tempo médio, que era uma linha de referência para o tratamento percutâneo, para o infarto e para o pós-infarto em tratamento clínico, de 28 dias para chegar no serviço de reabilitação. E o paciente que era revascularizado tinha um tempo médio de chegar no serviço de reabilitação, na referência que eles impuseram, de 42 dias. Quando a gente vê aqui o triângulo, deixa eu ver se eu consigo colocar o meu laser aqui, agora sim. Aqui no indivíduo infartado em tratamento clínico, ele levava quase 40 dias para chegar no serviço de reabilitação cardíaca. Quando eu tinha um indivíduo infartado com tratamento percutâneo, uma média um pouco acima de 30 dias, 35 dias. O paciente em tratamento percutâneo, quase na linha de referência de 28 dias. E o paciente cirúrgico levava quase 60 dias após a cirurgia para ser encaminhado para um serviço de reabilitação cardíaca. E na análise estatística desse estudo, eles avaliaram que a cada um dia de retardo para o encaminhamento no serviço de reabilitação cardíaca, esse paciente tinha 1% menos chance de ter melhora nas valências de condicionamento físico. E aí me chamou a atenção uma questão que foi a seguinte. Teve há pouco tempo uma colega que teve a mãe revascularizada, precisou fazer uma cirurgia, uma lesão de tronco, e aí, então, no pós-operatório dela, o serviço de cirurgia tem uma cartilha com aquelas orientações para poder, então, ela ter todas aquelas orientações de posicionamento, do que pode fazer, do que não pode fazer. E aí, olhando a cartilha, me chamou a atenção essa parte da cartilha, que falou o seguinte: algumas empresas de saúde possuem os chamados programas de reabilitação cardíaca, nos quais você poderá se inscrever de 3 ou 4 meses após a sua operação. Ou seja, de 90 a 120 dias após a operação que era recomendado, segundo a cartilha desse serviço de cirurgia, que esses pacientes fossem encaminhados para um programa de reabilitação. Isso me espantou muito no primeiro momento, eu fiquei bem assustado com isso, pois não é bem assim que a coisa funciona. A gente tem um paciente que foi encaminhado para iniciar o programa 27 dias depois da cirurgia. E olha o resultado desse paciente. No dia 8 de setembro, ele foi encaminhado para o serviço, a gente fez aqui o teste cardiopulmonar, esse é o resultado do teste cardiopulmonar. Ele tinha aqui um VO2 de pico de entrada de 22, 67% do previsto para ele, um VO2 no limiar anaeróbio, para quem não está acostumado com essa terminologia, o limiar anaeróbio é o momento do metabolismo que a gente começa a transitar de um metabolismo predominantemente aeróbio, em que a gente tem a queima do nosso substrato energético utilizando bem o oxigênio, é um metabolismo eficiente. Quando a gente começa a migrar para o metabolismo anaeróbio, a gente começa a ter dificuldade de continuar com o exercício. Então, esse momento do limiar é um marcador de resistência aeróbica muito importante. Então, esse paciente tinha esse VO2 em 15,50 no teste cardiopulmonar de admissão e as variáveis de eficiência ventilatória, apesar de valores normais, mostrando uma certa ineficiência ventilatória. No dia 4 de dezembro, que foi o final do programa de reabilitação cardíaca, a gente reavaliou novamente ele com o teste e vejam o resultado. Ele saiu de um VO2 de 15,50 no limiar para 26,6, ou seja, um aumento de quase 70% na resistência aeróbica no limiar, que é um valor muito satisfatório, e do VO2 de pico de 22,36 para 34,73, ou seja, uma melhora de quase 55% no consumo de oxigênio em termos de melhoria de condição cardiorrespiratória. Ele saiu de uma condição cardiorrespiratória de 67% do previsto para 102% do previsto, isso com 24 sessões de reabilitação cardíaca, 3 meses de programa. E todas as variáveis de eficiência ventilatória também com uma melhora bem expressiva. Então, isso para mostrar que quanto maior o impacto de você retardar um programa de reabilitação cardíaca, seja em que tipo de situação for.
somente a cirurgia, que a gente tem o medo da cirurgia de externo, a gente vê que todas as variáveis, quanto mais a gente retarda o início desse paciente num programa de reabilitação, mais ele tem prejuízo. E só para tornar isso bem contundente para vocês, isso aqui é um estudo muito clássico na medicina do exercício, que a gente chama de bed rest. É um estudo que começou em 1966 e teve a sua reavaliação 30 anos depois. Como é que funcionou esse estudo? Esse estudo avaliou 5 pacientes saudáveis na época. Esses pacientes foram submetidos a todos os testes de aptidão cardiorrespiratória e ficaram 3 semanas de repouso absoluto, ou seja, necessidades fisiológicas, comida, barba, tudo eles faziam na cama, não saíram para fazer nada durante 3 semanas. Bom, 30 anos depois, esses pacientes foram reavaliados, aqueles mais velhos, uns mais gordinhos, cabeça branca, e fizeram todos os testes de aptidão cardiorrespiratória e foram reavaliados com todos os testes que eles fizeram há 30 anos atrás. Então, o objetivo do estudo era avaliar o efeito de 30 anos da composição corporal e condição cardiovascular em resposta ao exercício nesses 5 indivíduos saudáveis. O que a gente viu? O VO2 de pico desses 5 indivíduos, a média era de 43, no estudo inicial lá em 1966. Após as 3 semanas de repouso absoluto, esse VO2 de pico caiu para 31,8. E a avaliação do VO2 30 anos depois era muito semelhante, igual ao VO2 de 3 semanas de repouso absoluto. Qual é a moral da história? 3 semanas de repouso absoluto geraram maior impacto no declínio da condição cardiovascular do que 30 anos de envelhecimento. Ou seja, esses pacientes, 30 anos depois, tinham quase a mesma aptidão cardiorrespiratória que eles tiveram depois de 3 semanas de repouso absoluto. Ou seja, isso tem um impacto absurdo na questão do condicionamento. Então, quanto mais esse indivíduo ficar sedentário após um evento cardiovascular, após uma cirurgia, quanto mais esse indivíduo ficar internado em repouso, sem um movimento, pior vai ser a recuperação desse indivíduo, pior o prognóstico desse indivíduo em todas as valências de aptidão cardiorrespiratória. Então, esse estudo foi um estudo muito contundente que mudou muito a questão do repouso absoluto no tratamento de várias doenças. Então, a reabilitação cardíaca ela virou uma classe 1A, principalmente na doença cardiovascular, mas também em muitas outras situações. E quanto mais precocemente esse indivíduo começar o treinamento dele em um centro de reabilitação cardíaca, melhor vai ser o resultado e melhor vai ser a recuperação desse indivíduo. Então, a reabilitação cardíaca ela já começa na fase 1, né, com o indivíduo no CTI, ele já fazendo a reabilitação, já começando o exercício ali na terapia intensiva. É uma fase bastante importante, que também o início do trabalho nessa fase ela tem uma grande diferença no resultado do paciente. E depois, então, ele vai para a fase ambulatorial, onde ele vai para um centro de reabilitação cardiovascular. E a gente aqui tem um conceito amplo de reabilitação, né? Obviamente que a grande maioria dos serviços ela tem o conceito do exercício físico como base principal, mas a reabilitação também é falar sobre alimentação, é falar sobre medicamento, é ter o gerenciamento do estresse mental, é falar sobre o tratamento dos fatores de risco. Então, todo o programa de reabilitação cardíaca, quanto mais amplo ele for, melhor vai ser o resultado dele. E toda vez que a gente fala em reabilitação cardiovascular baseada em exercício, o que a gente quer é o mais elevado nível de aptidão física. Então, a gente quer que esse indivíduo melhore o condicionamento físico dele, porque é isso que vai diminuir a mortalidade, é isso que vai melhorar o prognóstico da doença cardiovascular dele, ou seja, qualquer outro tipo de doença. E é importante que esse conceito da reabilitação é um conceito que traz um conceito de autonomia. Esse é um material que a gente trabalhou junto lá com a coordenação do EPVM para divulgar para os pacientes, que isso é importante a gente ter a noção que a reabilitação cardíaca é um tratamento, então ele tem início, meio e fim. Essa coisa do paciente, a gente envelhecer no serviço, a gente envelhecer junto com o paciente, ele ficar ali anos e anos no serviço, descaracteriza um centro de reabilitação cardíaca como um centro de tratamento. Pela OMS, a reabilitação cardíaca é o conjunto de atividades necessárias para assegurar as pessoas com doenças cardiovasculares, condição física, mental e social ótima, que lhes permita ocupar, pelos seus próprios meios,
um lugar tão normal quanto seja possível na sociedade, ou seja, é o conceito da autonomia. Então, esse é o objetivo da reabilitação cardíaca. Então, na fase 2 e 3, que é a fase ambulatorial, geralmente ele tem início logo após a alta hospitalar, como a gente já conversou, quanto mais precoce esse indivíduo for encaminhado, ele estando com a doença estável, clinicamente estável, melhor o resultado dele. Ele pode ter uma duração de 3 a 6 meses do programa, conforme for o risco desse indivíduo. E muito pautado na capacidade funcional, na capacidade física, na ausência de sintomas. A gente, então, na avaliação pré-participação, a gente vai estratificar o risco desse paciente e aí a gente já pode pré-determinar o quanto que vai durar o programa de reabilitação cardíaca. E depois da alta, a gente tem a fase de manutenção, em que a gente vai tentar continuar a fazer com que esse indivíduo tenha hábitos saudáveis de alimentação, continue aderente à medicação, continue gerenciando o estresse mental, e aí a gente tem várias ferramentas e vários modelos para que a gente possa continuar a monitorar esse paciente. Aqui é um diagrama bem interessante que está na diretriz de reabilitação cardiovascular de 2020, que diz justamente que esses 3 pilares relacionados à questão do risco. Ou seja, quanto maior a capacidade física do doente, menor a necessidade de supervisão médica. Quanto menor a capacidade, maior a necessidade de supervisão médica. Da mesma forma, a sintomatologia. Quanto maior a sintomatologia, maior a necessidade de supervisão médica. E quanto menor a sintomatologia, menor a necessidade de supervisão médica. E aí fica de forma muito didática a gente entender que o serviço de reabilitação cardiovascular com supervisão médica, ele é para o paciente que é de médio e alto risco, e o baixo risco também vai até ser muito útil a reabilitação cardíaca como uma medida inicial para que esse indivíduo entenda um pouco mais da doença dele. E aí o grande sucesso da reabilitação é dar alta do centro de reabilitação com supervisão médica para que esse paciente, então, possa dar continuidade aos exercícios físicos e manter um estilo de vida saudável. E essa roda aqui, ela está o tempo todo se comunicando, e a evolução da doença coronariana é uma evolução muitas vezes inexorável, e nada impede dele ter que voltar para o centro de reabilitação, fazer um novo ciclo, depois novamente ter alta, e a gente ir monitorando esse paciente ao longo do tempo. Bom, falar das indicações da reabilitação cardíaca é mais fácil a gente começar falando das contraindicações, ou seja, toda doença aguda em fase instável é uma contraindicação para a reabilitação cardiovascular. Mas a gente está avançando muito nesse tema. Antes, doenças que eram contraindicação para o exercício físico, a gente está começando a enxergar de uma outra forma. A cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, que há muitos anos era uma contraindicação para o indivíduo fazer exercício, hoje já deixou de ser. Então, um indivíduo com cardiomiopatia hipertrófica, ele pode fazer um exercício de intensidade leve a moderada, ele vai se beneficiar do exercício de intensidade leve a moderada, principalmente aquele indivíduo que não tem uma obstrução do trato de saída. A miocardiopatia hipertrófica, que antes era uma contraindicação, agora é uma indicação para a reabilitação cardíaca. A displasia ritmogênica de VD também, que antes era uma contraindicação para a atividade física, deixou de ser. Obviamente que aqui na displasia ritmogênica de VD, o grande cuidado é com a intensidade. A intensidade alta, ela acaba sendo prejudicial para o prognóstico da doença. Então, nesse indivíduo, realmente, o exercício tem que ser feito uma intensidade leve e moderada, mas não fazer o exercício também é prejudicial na evolução da doença. Então, hoje, na reabilitação cardiovascular, por isso que a gente está até questionando muito a questão do título, né, do nome. Mais um serviço de medicina do exercício, porque a gente tem pego vários tipos de paciente. O paciente oncológico é um dos pacientes que tem chegado muito no serviço de reabilitação. A gente sabe dos efeitos da cardiotoxicidade, com a quimioterapia, com a radioterapia, e a reabilitação cardíaca também tem sido muito, muito indicada. A reabilitação cardiovascular, a reabilitação com exercício físico, tem sido muito indicada nos pacientes oncológicos, com um resultado muito positivo. A pré-reabilitação cirúrgica é uma condição que a gente usa pouco e tem um resultado muito interessante, que é você pegar o indivíduo que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte, um indivíduo que está com uma condição física ruim, e você colocar esse indivíduo para pré-reabilitar
antes da cirurgia, para colocar ele numa condição melhor, e com isso a gente tem um desfecho cirúrgico mais favorável, com menos taxa de complicação e morbidade. Isso aqui, por exemplo, é um paciente de 80 anos com câncer de pulmão, um adenocarcinoma, carcinoide de pulmão, e um paciente extremamente debilitado. Ele foi submetido ao teste cardiopulmonar no pré-operatório, e a gente viu aqui um VO2 limiar muito baixo, um VO2 de pico muito baixo, ou seja, um paciente de alto risco cardiovascular que provavelmente poderia até morrer na mesa cirúrgica. E os estudos já mostram isso, né? Que o VO2 no limiar anaeróbio é um marcador de mortalidade. Então aqui a gente vê um VO2 entre 8,1 e 11, mostrando aqui uma mortalidade, tanto geral como cardiovascular, bem elevada. Já um VO2 nesse limiar anaeróbio acima de 11, já mostrando uma mortalidade bem menor. Então, muitas vezes, a gente pega esses pacientes, eles passam por um programa de reabilitação rápido, curto, intensivo, para que a gente melhore a condição cardiorrespiratória e esse indivíduo vá para a cirurgia mais preparado, e com menos risco de ter complicação. E a reabilitação pós-Covid, que é um grande desafio que a gente tem. Vocês melhores do que ninguém sabem as lesões cardíacas da Covid em vários órgãos e sistemas, a questão do infarto tipo 1, do infarto tipo 2, o estado hiperdinâmico, a miocardite, enfim, toda a tempestade que essa doença causa no sistema cardiovascular, em todos os outros sistemas. E esses pacientes estão chegando para a gente para poder reabilitar. E são pacientes que chegam com uma condição física muito debilitada. Esses pacientes ficam acamados dias e dias, ventilação mecânica, prona, tomando corticoides, medicamentos para ventilação mecânica. Então, é um trator que passa por cima desses pacientes. Esses pacientes chegam muito debilitados, com muita perda de massa muscular, e é um desafio reabilitar esse paciente. Realmente é necessário um trabalho realmente multidisciplinar, com equipe de nutrição, com fisioterapia, com médico, porque esse paciente é um grande desafio quando ele chega para a reabilitação. E é um impacto muito grande que a gente tem notado a questão da massa muscular. Aqui é um gráfico que mostra a perda natural da massa muscular ao longo dos anos. Mas toda vez que a gente tem uma doença aguda, a gente tem um indivíduo acamado por muito tempo, a gente tem um incremento dessa perda, e dependendo desse incremento, essa recuperação, ela nunca chega nessa linha tracejada, que seria a linha natural de perda dessa massa muscular. E isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de reabilitar esse paciente, de avançar na condição cardiorrespiratória desse paciente. Por isso, esse indivíduo é um grande desafio, e a gente tem que ter um olhar muito diferenciado para esse indivíduo que é o pós-Covid. Então, a gente tem aqui, tanto do ponto de vista cardiovascular, mas também do ponto de vista pulmonar, muscular, neurológico. Esse paciente chega realmente com uma condição muito ruim, e a avaliação pré-participação desse paciente é uma avaliação que tem que ser uma avaliação mais discriminatória, uma avaliação mais contundente, para que a gente possa traçar uma estratégia que seja realmente eficaz. Mas o exercício físico, ele atua em todas essas áreas, é o que a gente chama da polipílula. Ele vai atuar em todos os sistemas: respiratório, cardiovascular, sistema central, músculo esquelético. Então, é uma ferramenta que a gente não pode deixar, a gente não pode abrir mão dela. Só para a gente poder ter um pouco de entendimento aqui em coisas básicas do exercício físico, só para a gente poder discutir e falar de algumas particularidades. Toda vez que a gente vai pensar na prescrição de exercício físico, a gente vai pensar nos condicionantes da prescrição. Ou seja, qual é o objetivo desse indivíduo? É condicionamento, é desempenho, é saúde? Como é que está a condição clínica desse indivíduo? É um indivíduo clinicamente estável? A doença está em fase aguda, subaguda? Como é que é a função cardíaca desse paciente? É um paciente com uma disfunção importante, uma disfunção moderada? Como é que é a capacidade funcional? É a capacidade baixa, média, alta? Esse indivíduo é bem adaptado em termos de osteomia articular, ou tem uma lesão importante que impede ele de avançar no exercício, ele tem uma artrose, uma doença osteoarticular importante? Então, todas essas questões, elas vão entrar no nosso raciocínio clínico para a gente poder começar a pensar como é que vai ser essa prescrição. E a gente sempre tem 3 valências importantes para que a gente possa manusear: a intensidade,
a regularidade, que é extremamente importante. Não adianta eu fazer o exercício hoje, só fazer na outra semana. A regularidade, o estímulo constante é o que vai dar a adaptação positiva do exercício. A duração, ou seja, a duração também é um componente importante e junto com essas três valências a gente vai misturando, a gente vai entendendo como é que a gente vai chegar na melhor dose e resposta desse indivíduo. A melhor dose e resposta é aquela que vai dar o maior aumento do consumo de oxigênio, o maior aumento da condição cardiorrespiratória, com menor risco de complicação, tanto cardíaca como osteomiarticular. Então, às vezes, isso é uma arte, vai depender de cada indivíduo e a gente vai ter que ter uma estrutura, um objetivo para a gente poder manusear isso da melhor forma. No paciente cardiopata, a gente tem várias particularidades. É um paciente que também tem uma polifarmácia e vários medicamentos, vários antihipertensivos, por exemplo, tem uma influência muito grande na questão da prescrição. Geralmente, quando esse paciente começa a fazer exercício, a gente tem a hipotensão do pós-exercício, durante o exercício. Às vezes você tem que diminuir remédio, você tem que ter uma estratégia de evitar a hipotensão durante o exercício, fazer um desaquecimento, sempre uma fase de transição bem feita. Você tem que enxergar que beta-bloqueadores diuréticos podem impedir a termorregulação. Então, você tem que dar uma orientação em relação a esse indivíduo fazer exercício num ambiente com muito calor, ou um ambiente muito úmido, bastante atenção à hidratação. Então, são coisas que a gente tem que manusear, são particularidades que a gente tem que entender para a gente oferecer o melhor para esse paciente. A questão do anticoagulante, antiplaquetário, e você tem que alertar sobre o esporte de contato. Às vezes, no início, a gente estava fazendo com esses pacientes uma liberação miofascial para melhorar a fase de estiramento muscular, melhorar a amplitude de movimento, e aí eles usando o anticoagulante, antiplaquetário, com a liberação miofascial ficavam roxos. Então, a gente tem que elencar todas essas questões. As estatinas, muitas vezes, são desafios, porque a gente sabe que tem a questão da miopatia, e isso, às vezes, também é um desafio para a gente manusear. A gente vai ter o paciente com arritmia, com marca-passo, desfibrilador. Por exemplo, um paciente com fibrilação atrial, a gente não tem como prescrever intensidade com base na frequência cardíaca. É um paciente que vai ter um ritmo irregular, e aí a gente vai utilizar, então, a percepção de esforço dessa frequência cardíaca, e muitas vezes, durante o exercício, a gente vai ver que há uma exacerbação da frequência ventricular da fibrilação atrial, e a gente, às vezes, tem que, junto com o médico assistente, passar essa informação para que o médico assistente possa fazer o ajuste medicamentoso. Paciente com marca-passo também, muitas vezes o exercício ali no centro de reabilitação, a gente consegue ver várias coisas interessantes. Muitas vezes esse paciente sai com aquele ajuste do marca-passo de fábrica, setando a frequência cardíaca em 120, ele vai melhorando o condicionamento físico, a gente precisa dar mais frequência para ele alcançar uma intensidade maior, e muitas vezes a gente tem que conversar com o arritmólogo para ele poder liberar o módulo R, ajustar a frequência cardíaca, para que a gente possa avançar com esse paciente. Paciente que tem desfibrilador é uma outra preocupação também, a gente tem que saber a zona de deflagração do tratamento. Isso às vezes não é uma preocupação tão grande, porque como esses pacientes estão muito beta-bloqueados, isso não chega a ser uma preocupação, porque raramente esses pacientes chegam na zona de choque, na zona de tratamento. Mas muitas vezes a gente pega alguns pacientes mais jovens que não usam beta-bloqueador, então a gente tem que saber exatamente onde é que está essa zona para a gente trabalhar pelo menos 10 minutos abaixo da primeira zona de tratamento. Então, são particularidades que a gente tem que ter com o nosso paciente cardiopata. Então, aqui um exemplo de um paciente que tinha marca-passo e ele não conseguia mais avançar no treinamento, ele estava ali numa frequência fixa de 130 e a gente teve que pedir para o arritmólogo liberar mais frequência para a gente poder avançar no treinamento e a gente, então, conseguir fazer com que ele pudesse ter uma melhora do condicionamento físico. A questão da cirurgia, né, que sempre é uma preocupação, muita gente pensa que a gente não pode liberar esse paciente por causa da cirurgia do externo, mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer na reabilitação cardíaca. Então, geralmente, esse paciente, depois de um mês de cirurgia, indo tudo bem, ele já pode estar participando do programa. Eu mostrei aquele exemplo ali, com 27 dias o paciente já foi encaminhado para a gente, mas obviamente que na avaliação a gente vai ver
a ferida cirúrgica, examinar a ferida da safonectomia, se esse paciente fez uma intervenção percutânea femoral, examinar o local da punção, todos esses cuidados para que a gente possa estar cercado com toda a segurança para prescrever o exercício. O diabetes também é sempre um desafio, a gente recebe pacientes hipertensos, diabéticos e com várias outras comorbidades, e o paciente diabético, quando começa a fazer o exercício, a grande preocupação é a hipoglicemia. Geralmente, a gente vai ter que ajustar a dose de insulina, tem que falar com o endocrinologista para poder ajustar a dose de insulina. E a orientação para esse paciente diabético, uma orientação muito importante, ele não pode fazer a aplicação da insulina no membro que vai ser exercitado, porque aumenta a absorção da insulina no local da aplicação. Então, por exemplo, se ele vai fazer uma esteira, se ele aplicar insulina na perna, ele vai aumentar a absorção da insulina e ele pode fazer uma hipoglicemia no exercício. Então, a gente tem que orientar esse paciente. Então, de uma forma geral, o exercício físico no sistema cardiovascular ele tem uma série de benefícios, ele vai atuar em uma série de vias fisiológicas importantes que vão melhorar a função, aumentar o volume sistólico, aumentar o débito cardíaco, melhorar a biogênese mitocondrial e também os efeitos sistêmicos que a gente vem a reboque de toda essa dinâmica do exercício físico. Então, o exercício físico ele tem que estar no receituário do médico, além de todos os medicamentos, a estatina, o beta-bloqueador, enfim, todos os outros medicamentos que fazem parte da farmacologia cardiovascular, o exercício físico estruturado ele tem que estar no receituário, é uma condição que a gente tem que entender. Eu vou só entrar aqui numa parte agora para que vocês possam, eu vou apresentar um pouquinho lá o EPVM no serviço e dos desafios que a gente pegou na pandemia. Como a Marta falou, a gente assumiu lá o serviço no início de março, com 2 semanas de haver a pandemia, e a gente se viu diante de um desafio enorme de ter que traçar várias estratégias para a gente poder voltar ao serviço. Então, no primeiro momento, a gente fez um inventário epidemiológico para saber como é que estava a condição física daqueles pacientes com o serviço fechado, para a gente poder ver quem que a gente ia chamar, como é que a gente ia chamar, qual a prioridade que a gente ia fazer antes de começar o programa. Então, a gente conseguiu fazer um inquérito com 237 pacientes, com essa média de idade, 69 anos, 10,5% deles tinham sintomas de Covid, 21% deles ficaram sedentários após o fechamento do serviço, mas 79% ativos, isso foi uma coisa interessante, mas isso muito no começo da pandemia, depois esse índice acabou caindo. A gente também viu que a maioria deles queria voltar, mas também um percentual importante estava com medo por conta da pandemia, e a maioria não conversou com médicos sobre isso, e tinha um percentual também interessante de médicos que queriam que o paciente voltasse para a reabilitação. E aí a gente tinha que pesar o risco-benefício de quem voltaria, qual era o risco-benefício daquele paciente voltar para o serviço. E aí não seria só um elemento de ver a questão do risco cardiovascular. A gente tinha que pensar um pouco além disso, a questão da função aeróbica, da questão psíquica, esse paciente muito ansioso, muito deprimido, o isolamento no estresse mental é um componente importante, a questão cognitiva, muitos pacientes com idade mais avançada começaram a apresentar um déficit cognitivo por conta do isolamento. Então, uma série de questões que a gente teve que elencar para a gente poder pesar o custo-benefício desse paciente voltar. Ao longo desse período, que a gente reiniciou em agosto até abril, ou seja, ao longo desses 9 meses, a gente teve 15 pacientes que tiveram Covid, então uma média de 1,63 pacientes por mês, e os meses de maior complexidade foram novembro e fevereiro, aliás, em termos de aumento de casos ali, mas a gente tem um fluxograma que a gente controla isso, a gente vai vendo quem está faltando semanalmente, o porquê da falta, se foi Covid, a gente faz o levantamento disso, pega quem teve sessão com esse paciente e começa a ter ação. Então, a gente está com um fluxograma bem rigoroso para a gente poder ter um monitoramento disso. A gente tem esse percentual de risco de pacientes, ou seja, 31% de alto risco, 46% de moderado e 23% de baixo risco. A gente está aí ainda com um percentual de vagas, tem 30 vagas aí para a gente preencher todo o serviço, que a gente está trabalhando com 50% da capacidade, mas a gente tem aí ainda uma capacidade de atendimento que a gente, talvez a gente espere que agora a gente vai começar a receber até mais pacientes, esses pacientes pós-Covid, a gente acredita
que vai ser uma população que a gente vai atender. Há pouco tempo a gente admitiu um paciente jovem, teve um quadro grave de Covid, está lá reabilitando com a gente. Aqui é a diretriz de reabilitação cardiovascular, que eu recomendo para quem quiser saber um pouquinho mais do assunto de reabilitação. É uma diretriz que está bastante didática. Eu tive a honra de participar aí como um dos autores da diretriz e ela está bem fresquinha. A gente fez uma revisão bastante grande e ela está bem interessante. E eu convido aí a todos que quiserem conhecer o serviço, os residentes que quiserem ir lá para a gente poder conversar e ver um pouquinho como é que o exercício funciona na parte cardiovascular. Vai ser um prazer receber todos vocês. Eu vou aqui deixar livre para a gente poder começar aqui a compartilhar. E o doutor Marco Antônio já está aí na área, né, doutor Marco? Para moderar e aberto aí os questionamentos. Ô Mauro, boa noite. Mauro, eu já estou desde as 19h02. E peço desculpa porque eu estava na reunião do conselho técnico da operadora e vim correndo aqui para poder voltar para o hospital. E, assim, aproveitando para te parabenizar, Mauro, pela espetacular palestra que você acabou de nos brindar, né, Mauro? Toda a tua experiência que você tem desses anos todos dedicado à cardiologia do esporte, reabilitação cardíaca. Eu queria só salientar que, desde a abertura do hospital, a cardiologia aqui, a nossa cardiologia, que eu sou coordenador desde essa época, a gente já tinha essa preocupação de encaminhar todos os pacientes pós-infarto, pós-angioplastia, insuficiência cardíaca compensada, miocardiopatias, todas para o Cefis. Aqueles que moram na Barra, né, e os que não moravam na Barra, lá pela Zona Sul, por Espaço para Viver Melhor. E acabou que, ao longo do tempo, a gente produziu até o protocolo, né, em que faz parte o pessoal da fisioterapia aqui do hospital, já começando a reabilitação intra-hospitalar para esses pacientes. E lógico que não há dúvida, ainda mais em cima de dados científicos que você mostrou, Mauro, da importância do exercício físico, né? E a gente tem que sempre estimular os nossos pacientes à prática de exercício físico e aqueles que precisam de programas dedicados à reabilitação cardíaca. E aí, Mauro, eu queria te fazer assim, uma pergunta um pouco mais específica, que você passou pelo Covid, né? Você mostrou alguns dados em relação ao Covid, que é a pandemia que a gente está vivendo nesse momento, né? E aí, Mauro, a gente sabe que em torno de 16% dos pacientes todos com Covid, na média, tem complicação cardíaca. Quase 30% daqueles que internam têm complicações cardíacas, miocardite, miopericardite, insuficiência cardíaca, infarto, arritmias. Então, queria saber de você o seguinte, Mauro, na prática, pacientes pós-Covid, que a gente sabe que tem a síndrome pós-Covid, evoluem com fraqueza, com astenia. Na prática, Mauro, a partir de quando você autoriza esses pacientes a fazerem atividade física? Aqueles que tiveram Covid leve e para aqueles que foram internados com Covid e tiveram complicações? Muito boa pergunta, doutor Marcos. Obrigado. Bom, essa questão do Covid tem sido muito discutida no departamento, né, tanto estadual como no departamento também da SBC, o DERC, de como que a gente vai manusear esse paciente com Covid, quando que esse paciente vai começar a reabilitação. Obviamente que o indivíduo que evolui com Covid leve, aquele que não internou, com pouco sintomático, ele já pode, depois do restabelecimento, da fase de quarentena, o paciente assintomático por mais de uma semana, ele já pode iniciar suas atividades físicas. Houve uma polêmica quando a gente discutiu o consenso da SBC, do DERC-SBC, sobre a questão de solicitar troponina, né? Que esses pacientes, eles colocaram um protocolo um pouquinho mais rígido, preocupado com a questão da miocardite naqueles pacientes que evoluíram com a forma moderada, e às vezes eles foram até um pouquinho mais contundentes na forma mais leve também. E aí isso foi discutido, aí vamos tirar a troponina da forma mais leve, vamos colocar somente a questão do eletrocardiograma,
fazer um eletrocardiograma nesse paciente que evoluiu com forma mais leve, um eletrocardiograma normal, paciente com exame clínico normal, assintomático, esse paciente está liberado para voltar à atividade física. Aí vem o paciente moderado a grave, aquele paciente que já teve mais sintoma, precisou de internação, mesmo não precisando de ventilação mecânica, mas necessitou de internação, esse paciente já teria uma triagem um pouquinho mais rigorosa, ou seja, esse paciente já ia ter além do eletrocardiograma, exame físico, seria recomendável uma dosagem de troponina, para você tentar descartar a questão da miocardite, fazer um ecocardiograma, estando tudo ok, esse paciente é liberado para fazer atividade física e acompanhado. E naquele paciente grave que evoluiu com ventilação mecânica, bastante tempo de internação, quadro mais com trombose venosa, trombose arterial, esse paciente ele teria um quadro mais contundente, e aí a grande preocupação é a questão da miocardite, da lesão do miocárdio. E aí esse paciente teria que fazer uma ressonância cardíaca para a gente poder ter a segurança. Essa questão da miocardite tem sido uma grande discussão, porque na realidade é muito difícil a gente fazer esse diagnóstico de miocardite. É aquela discussão, será que não é a tempestade elétrica, não é a tempestade inflamatória, a tempestade de citocina, não necessariamente a lesão viral na célula miocárdica, e aí esse paciente é taxado como miocardite, e aí isso é uma preocupação para a gente, da área da medicina do exercício, da cardiologia do exercício, porque aí esse paciente vai ficar 3 a 6 meses de repouso se eu taxar ele com uma miocardite. E aí como é que fica esse custo-benefício de eu não ter essa certeza de realmente desse paciente ser uma miocardite, ele pode ser simplesmente um processo inflamatório ali do coração e não ser uma miocardite, e colocar esse paciente em repouso durante 3 a 4 meses. Eu estava conversando há pouco tempo até com um colega de outro serviço, que eles pegaram um caso que era um caso de miocardite, eles a princípio fecharam com o caso de miocardite. Esse paciente começou a fazer exercício físico, mas com um controle extremamente rigoroso da questão de fazer cardiograma mensal, fazer uma avaliação com teste cardiopulmonar, porque a grande preocupação desses pacientes é a questão da arritmia. Esse indivíduo, num esforço mais intenso, ele fazer uma arritmia, e aí ter a grande complicação, ter uma morte súbita por conta de arritmia, por conta da questão da miocardite. E aí, esse indivíduo, quando é submetido a um teste cardiopulmonar, esse teste não mostrou arritmia, isso já deixa a gente mais tranquilo. Então, essa questão, é aquilo que eu falo, vai ser um desafio para a gente, porque a gente vai começar a aceitar pacientes que a gente vai ter que ter um olhar, talvez, um pouquinho mais fora da caixa. A gente vai ter que ter muita ligação com o médico assistente, para que a gente possa ter um acompanhamento ali mensal com esse paciente, junto com o médico assistente, fazer essa triagem quase que mês a mês, de fazer um ecocardiograma. Porque, veja bem, na reabilitação cardíaca, esse paciente está monitorado. Então, será que esse paciente grave, que ele vai passar por uma avaliação pré-participação muito rigorosa, com teste cardiopulmonar, e ele vai ser monitorado com eletrocardiograma durante a sessão, pressão arterial, talvez esse seja um momento interessante da gente não deixar esse indivíduo completamente em repouso e ir monitorando ativamente esse indivíduo e ficar com um link direto com o médico assistente para que a gente possa ir trocando a evolução desse paciente. Então, acho que até mesmo o paciente grave, finalizando a tua pergunta, eu acho que esse paciente, assim que ele tiver minimamente restabelecido, esse paciente tem que ser encaminhado ao programa de reabilitação. Eu diria que a fase 2 da reabilitação, que é a fase ambulatorial, a gente dividiria em 2A e 2B. A 2A seria, logo depois da alta, esse paciente ainda em casa, fazer um trabalho com uma fisioterapia, um trabalho mais individual, para dar uma restabelecida nessa questão que ele vai sair muito fragilizado. Depois que ele minimamente se restabeleceu, ele conseguiu ficar um pouco mais independente, aí ele vai para um programa de reabilitação clássico, para que a gente possa efetivamente entrar com treinamento físico e aí monitorar todas as variáveis e juntamente com o médico assistente e dando feedback desse paciente. Não sei se eu te respondi. Mauro, com certeza. Excelente a tua explicação. Acho que é uma maneira de encorajar os nossos colegas, né, de encaminhar esses pacientes para o exercício físico do pós-Covid, independente da gravidade do caso, né? Eu tenho um monte de perguntas para te fazer, um monte de dúvida para tirar,
mas nós temos mais de 30 colegas residentes participando aqui da sessão. Eu acho que seria importante, antes de eu fazer as minhas perguntas, a gente ouvir os colegas que estão participando. Eu só não sei quem está vendo o chat aí de perguntas, Flavinha. Boa noite a todos. Os que tiverem pergunta podem levantar a mãozinha e na barra de ferramentas tem esse ícone da mãozinha, tá? Como o doutor Marco acabou de abrir para comentários e perguntas, o primeiro já pode abrir a câmera ou fazer a sua pergunta. Fiquem à vontade. Mauro, enquanto o pessoal vai perdendo a inibição, que é comum, Paulo quer fazer pergunta? Paulo, Paulo é clínico intensivista, um grande cardiologista, hein, doutor Paulo Bloas. Ô, Mauro, é uma honra enorme. Quem me dera, Marcos. Sabe sim, pô. É uma honra. Assim, uma coisa que me chama a atenção, quer dizer, eu acho que é o que eu falei no início, a gente teve uma oportunidade enorme no hospital de ter acesso a esse volume de doentes Covid e poder até participar aí de alguns estudos e tal. A gente está começando a fazer uns levantamentos interessantes e a gente vê ao longo do tempo que o exercício físico foi desmistificado em qualquer situação cardiológica grave. Quer dizer, isso é uma das coisas que eu acho mais importantes. Eu acho que o Marco Matos falou isso claramente aí. Eu queria elogiar a tua apresentação, onde a gente desmistifica o risco do exercício físico no doente cardiológico grave. Então, a reabilitação cardiovascular, eu espero que o hospital esteja conseguindo encaminhar a contento os doentes para o EPVM, enfim, para a reabilitação. E eu tenho certeza que o acompanhamento hoje do exercício físico no doente com acometimento miocárdio, qualquer um que seja, pós-isquêmico ou pós uma situação infecciosa ou metabólica grave, hoje tem um outro olhar. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que a apresentação foi fantástica. Eu, na realidade, talvez assim, por limitação de conhecimento, eu não tenha grandes observações a fazer, a não ser que realmente o exercício físico e a reabilitação cardiovascular tomou uma posição hoje que não se tinha no passado. A gente tinha algumas limitações, alguns medos, e hoje a gente vê o controle do doente no pós-evento, com exercício físico e, enfim, a reabilitação de uma forma muito mais tranquila do que a gente tinha no passado, onde a gente tinha alguns medos. Eu acho que o Marcos saberia, claro, falar isso muito bem, e você também, claro, Mauro. E eu acho que isso é uma coisa importante a gente colocar para as pessoas que estão ouvindo, que realmente o exercício físico hoje controlado e a melhora da performance cardiovascular, ainda que a doença tenha sido grave, hoje é fundamental para que esse doente tenha uma condição, um desfecho muito melhor e uma adaptação na sua vida prática, no dia a dia, do que se tinha no passado. Então, acho que tem algumas pessoas querendo falar aí, eu fiz só uma abordagem rápida, mas eu acho que é interessante ver, eu acho que tem alguma pergunta aí para ser feita, não sei quem está perguntando, deixa eu ver aqui, a Mônica está querendo falar, nossa coordenadora da residência. Mônica, por favor, a palavra é sua. Oi, Mauro, boa noite, tudo bem? Eu sou a Mônica. Na verdade, eu coordeno a seção clínica, eu ajudo na coordenação da residência da clínica médica. Eu sou cardiologista de formação, embora no hospital eu seja da equipe de rotina da clínica médica. Eu sou uma grande entusiasta da reabilitação, eu fiz pós-medicina do esporte, eu já trabalhei com reabilitação no passado, hoje em dia não, mas eu ainda encaminho, os poucos pacientes que eu atendo da cardiologia, eu tento encaminhar para o EPVM, para a reabilitação. Eu tenho algumas dúvidas que eu vou te perguntar. Uma é sobre essa, assim, o fluxo que a gente encaminha, a gente tem já lá daquele formulário que a gente encaminha direitinho. Uma dúvida minha é sobre, assim, às vezes o paciente não é nosso, né? Porque às vezes o paciente não é institucional. Tem equipe assistente, se vocês têm essa interface, se isso não tem problema nenhum, se é tranquilo ter essa interface. Não, a gente não tem problema nenhum. Na realidade, se o paciente não vier do hospital, ele vem do médico assistente, cooperado, que encaminha, a gente vai recebê-lo e tentar fazer a interação com o médico assistente da mesma forma. Não existe nenhuma restrição em relação a isso.
Sim, até porque tem esse receio, como você mostrou agora, né, do serviço de cirurgia cardíaca, falando que a atividade física tem que ser 6 meses depois, pelo amor de Deus, né? É isso então, que eu acho que isso é uma barreira que a gente tem que quebrar. Exatamente. Eu acho que, Mônica, isso é muito importante a gente conversar sobre isso. Eu quis montar essa fase inicial da apresentação, porque há um retardo muito grande do encaminhamento para esse paciente da reabilitação, na reabilitação cardiovascular. Porque é engraçado, a reabilitação cardiovascular, ela tem o seguinte estigma. Às vezes o clínico, ele acha que quando ele não tem mais nada para fazer, não tenho mais como botar ponte, não tem mais como botar estente, não tem o que fazer, vai lá para a reabilitação, vai fazer a terapia ocupacional. E a reabilitação não é terapia ocupacional. A reabilitação é onde a gente faz um treinamento intervalado, a gente monitora, a gente dá a dose do exercício que, para dar adaptação positiva, ela tem que ser uma dose que é mais contundente. Não adianta eu botar um indivíduo no serviço de reabilitação cardíaca para ele fazer aquela caminhada que ele faz na praia. Aí ele não precisa do serviço de reabilitação cardíaca, não precisa do médico, não faz nenhum sentido a gente ter um serviço em que você não estimule as reservas desse indivíduo para que haja adaptação positiva. E aí tem muito o medo, né? Então, você vê, aquele folheto eu coloquei porque, para mim, quando eu li aquilo, 90 a 120 dias para um paciente de cirurgia cardiovascular chegar num programa de reabilitação cardíaca. Olha quanto tempo que esse paciente está perdendo massa muscular, funcionalidade. Se for um idoso, por exemplo, um paciente, vamos lá, 60, 70 anos, ele está lá preservado em casa, ele perde massa muscular, desequilibra, cai e morre porque teve uma fratura de fêmur. A cirurgia cardiovascular foi para o espaço. Então, isso acontece no paciente infartado, no paciente percutâneo, às vezes um procedimento percutâneo simples. O indivíduo fez o acesso pela radial, tem uma disfunção moderada, no máximo, ele leva um mês para chegar no serviço de reabilitação cardíaca. Então, esse retardo é algo que é muito impactante no resultado final. Sim, aquele conceito de que o cardiopata é frágil, né? Quando a inatividade física é muito mais grave do que a atividade física, ainda mais a atividade física supervisionada, né? O bed rest, que eu sempre comento dele, porque ele é muito impactante. 3 semanas de repouso absoluto foram equivalentes a 30 anos na idade cronológica. Olha o impacto de você ficar internado. Então, você pega um paciente com Covid, vocês estão aí lidando com Covid o tempo todo. Paciente internado... com miopatia grave. 4 semanas, 3 semanas numa terapia intensiva, fazendo prona, acamado. Olha o impacto que essa doença causa no prognóstico desse indivíduo. Aí, se você pega esse paciente, deixa ele mais 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, meses em casa, como é que a gente vai abordar isso? Como é que esse paciente vai evoluir? Então, é muito complicado isso, né? Maldo, minha outra dúvida é porque a gente já tem no hospital um fluxo bem estabelecido das cardiopatias, né? Os pacientes cardiopatas pós-procedimentos cardiológicos. E, assim, a reabilitação, como você mesmo falou, não é uma reabilitação cardíaca só, né? Envolve também outras doenças. A gente sabe que, por exemplo, o DPOC com reabilitação diminui muito a chance de reinternação, de reinfecção, tudo isso. E agora, com essa história dos Covid, será que a gente vai ter um fluxo? E assim, eu dou muito mais alta para paciente não cardiológico do que cardiológico, porque eu sou de unidade clínica. Então, eu queria saber se a gente tem como estabelecer um fluxo de prioridades para esses pacientes, para que a gente possa encaminhar também. Porque, às vezes, eles também podem ter tanto benefícios quanto os cardiopatas. Sim, eu acho a tua colocação muito precisa, Mônica. O EPVM, eu acho que é um espaço que talvez a gente comece a ser... isso é uma opinião minha aqui, que eu acho que a coordenação do próprio espaço junto com a diretoria, talvez a gente encontre esse caminho. Eu acho que o EPVM, com toda essa situação que a gente está vivendo, ele vai acabar se tornando uma unidade realmente multidisciplinar. A gente já tem um serviço de fisioterapia lá. Talvez o que falta é a gente alinhar alguns protocolos mais específicos, que esse paciente ele vai ser abordado de uma forma um pouco mais concentrada, né? Hoje a gente tem um pouquinho de serviço de reabilitação, serviço de fisioterapia, a coisa um pouquinho dissociada. Eu acho que a gente tem que caminhar para a coisa ser mais alinhada, e sim, você poder encaminhar o paciente que seja DPOC, você encaminhar o paciente oncológico, o COVID, e a gente já formar fluxos de protocolos que a gente vai conseguir fazer com que esse paciente seja assistido de uma forma mais global.
não só na reabilitação cardíaca, mas tem um fluxo da fisioterapia com a reabilitação cardíaca, tem um protocolo de fisioterapia respiratória específica. Eu acho que com o evoluir da coisa, a gente vai partir para isso. Porque, na realidade, a gente também está pegando... Foi um desafio muito grande. A gente ficou 2 semanas lá, pandemia, 5 meses, serviço fechado, reestruturando a volta, reestruturando uma série de protocolos e tal. Mas eu acho que a gente, daqui para frente, vai chegar um momento que a gente vai ter que sentar, rever com o hospital os protocolos, conversar uma maneira de a gente fazer um fluxo mais inteligente, mais condensado, para que a gente possa abarcar não só o doente cardiológico, mas o doente oncológico, o doente pneumopata, o doente com outras doenças crônicas e principalmente o doente que saiu do hospital, para que ele possa ter nem que seja um período mais curto, a gente faz um protocolo mais smart, dependendo da doença, ele vai fazer 1 mês só de reabilitação e a coisa caminhar de uma forma mais favorável. Acho que a gente pode ter uma grande possibilidade de unir forças, né? Eu só tenho mais uma pergunta. Se deixar, gente, eu estou falando das 2 coisas que eu mais amo na vida, cardiologia e exercício. Então, se deixar, eu falo a noite inteira aqui. Mas eu tenho mais uma duvidazinha só. E sobre aqueles pacientes cardiopatas classe A, né, que são os que têm fatores de risco, que já é considerado, na classificação de ciência cardíaca, classe A, os que têm fatores de risco, de prevenção primária. Também tem algum programa? Na realidade, a prevenção primária não é o nosso foco, né? O nosso foco seria mais a prevenção secundária. O foco nosso realmente é tratar aquele indivíduo que já teve um evento, e a gente quer também um evento mais recente. Por que acontece? A grande preocupação nossa é não transformar o espaço numa academia. Então, a gente quer que a gente tenha um fluxo de pacientes que a gente possa fazer o tratamento, dar alta para esse paciente, para a gente poder receber. Imagina, vamos colocar por alto, se a Unimed tem 5% da carteira dele de cardiopata, a gente vai ter que ter muita PVM, em cada esquina aí. Então, a gente tem que otimizar esse fluxo para que a gente possa pegar esse paciente de fase aguda ou subaguda. Por isso a importância de não retardar o encaminhamento desse paciente, a gente não perca uma janela de oportunidade, porque quanto mais a gente retarda o encaminhamento, pior é a adesão. Os estudos já mostram que se esse paciente tiver um encaminhamento muito distante, cirurgia, por exemplo, a 90 dias de cirurgia, ele tem uma aderência muito pequena. Ou ele nem procura o programa, ou ele não vai aderir se ele... Então, a janela do evento agudo e subagudo é uma janela de oportunidade muito boa. Aquele paciente está vulnerável, a gente tem mais oportunidade de sensibilizar ele de todas as maneiras, da parte do exercício, da alimentação. É um paciente que está fragilizado psicologicamente. Então, esse momento é o momento que a gente tem que acolher esse indivíduo, é o momento que a gente tem a maior chance de conseguir fazer a mudança no estilo de vida dele. Então, por isso que essa questão do encaminhamento, o tempo de encaminhamento, ele é muito crucial. Então, a gente, no momento hoje, a tônica é a gente dá atenção a esses pacientes de fase aguda, subaguda, de forma mais precoce, para que a gente possa ter a melhor janela de vulnerabilidade no tratamento. Mas a gente pode expandir isso para outras coisas. Obrigada, Mauro. Obrigado, que te agradeço. Mauro, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, é assim, uma orientação. E tem médico aqui, tem residente, deve ter acadêmico também, interno, assistindo a sessão. E é muito comum, aí eu vou sair agora do hospital, da reabilitação cardíaca, porque tem que aproveitar toda a sua expertise. É muito comum nos consultórios, e isso na cardiologia, como no clínico, qualquer outra especialidade, que o paciente vai no consultório e ele quer começar a fazer atividade física. Assim, a gente não deve retardar o início da atividade física, a não ser que seja um paciente que queira fazer uma atividade intensa e nunca foi avaliado. Mas para uma atividade leve a moderada, até a Mônica já falou, né? É melhor fazer do que ficar inativo. E aí, no consultório médico, os colegas acabam pedindo aquele check-up. É teste de esforço, é ecocardiograma, é raio-x de tórax. E o paciente acaba 1, 2 meses, até desanima, e não começa a atividade física dele. Então, Mauro, uma pergunta assim para você dar orientação para o pessoal. Quando não pedir nenhum exame complementar, não solicitar o teste de esforço para aqueles indivíduos que querem iniciar a atividade física? A tua colocação muito, muito boa, excelente. Olha só, vamos pensar o seguinte,
a gente tem a sensação que o indivíduo que vai para o seu consultório, que não está fazendo atividade física, que quer fazer atividade física, a gente tem a preocupação com o coração. Mas, na realidade, esse indivíduo, eu sempre falo o seguinte, o osso protege o coração. Que antes dele ter um problema cardiovascular, ele vai ter um problema osteoarticular. Se ele exagerar na dose, o que vai quebrar ele não vai ser o coração, vai ser o joelho, vai ser a coluna. Então, a gente tem uma preocupação enorme com o indivíduo. Não, eu só vou liberar ele para fazer exercício físico depois que eu fizer um teste ergométrico. Isso não está errado, mas o que está errado é você postergar o início da atividade física desse paciente preocupado em fazer um teste ergométrico. Porque esse indivíduo sedentário, ele vai entrar numa academia, se ele quiser fazer de 0 a 100 em 10 segundos, ele vai quebrar o joelho. Ele não vai ter um problema no coração. Então, a máquina, o nosso maquinário foi muito bem projetado. Ele foi feito, peraí, eu não vou quebrar primeiro o coração. Se o cara for indisciplinado aqui, ele vai quebrar primeiro o joelho. Então, é uma preocupação que a gente tem que traz mais prejuízo do que benefício. Não que você não tenha que fazer... Mauro, eu tenho um indivíduo aqui, que ele é um indivíduo já com 60 anos, ele já é um coronariopata. Ok, mas o mais importante ali vai ser o quê? O seu exame físico, a sua história clínica. Está sentindo alguma coisa? Não está sentindo? Subiu uma escada, fazendo um esforço mais intenso, está sentindo dor no peito, não está sentindo falta de ar? A história clínica e o exame físico. O eletrocardiograma, acho que sempre é algo que vai ser muito bem-vindo. O eletrocardiograma é um exame simples, você faz ali na beira do seu próprio consultório, ele já vai dar uma série de informações que podem te indicar alguma doença, alguma coisa mais grave, e pronto. Você pode pedir o teste ergométrico? Pode, mas não retarde o início da atividade desse paciente, porque se ele for um indivíduo que for um pouquinho mais audacioso e mais inconsequente, querer fazer um exercício mais intenso logo de cara, ele não vai ter problema cardíaco, ele vai ter problema osteomioarticular. Mauro, excelente orientação, Mauro, porque aí a gente acaba com essa história, né? Não, tem que fazer uma avaliação completa, não pode começar, você tem risco, e na prática não é isso, né? É começar a atividade física, a história, o exame físico e o eletrocardiograma. Eu tenho muita pergunta para fazer, mas eu acho que a gente já está em cima da hora. Então, vou passar para a Mônica, Marco, que é a coordenadora eu acho que a Marta queria falar alguma coisa. Mônica, agora é com Oi, você. Marco, Você é eu a acho que a coordenadora Marta queria falar alguma coisa. Doutora tá. Marta, por favor. Eu acho que a Marta está com a mão levantada. A respeito da sua pergunta, Mônica, né, sobre outro tipo de paciente na unidade. O programa atual ele tem esse foco, né, do doente cardiovascular, mas o EPVM é uma estrutura da própria empresa, né? Ele é uma unidade própria da Unimed. Então, a finalidade dele é prestar o atendimento aos clientes beneficiários da Unimed Rio. Então, essa sua colocação é uma coisa que a gente pode parar, pensar, estudar e fazer as modificações que forem necessárias. Então, isso. Mônica, está com você agora, Mônica. Tá bom. Mauro, mais uma vez, obrigada pela participação na sessão, né, Marta? Mais uma vez, a EPVM participando daqui. A sessão clínica é um espaço do hospital que está aberto para todos, né, da empresa. Quem quiser participar, à vontade. Se vocês precisarem de algum outro momento durante o decorrer das sessões, estamos disponíveis. É só fazer o contato que a gente agenda. Se tiver um novo encontro, acho que toda a equipe clínica do hospital ficaria muito feliz, porque sim, é um tema que me interessa pessoalmente, mas eu acho que é um tema que precisa ser discutido sempre, até por causa disso que do teu primeira fala, né, desse retardo do encaminhamento do paciente ao programa de reabilitação e da grande importância da reabilitação. O paciente de reabilitação não reinterna, então, diminui a chance de reinternação, melhora a qualidade de vida. Poxa, isso é excelente para ele. Reinsere a pessoa na sociedade, isso é ótimo. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada e
Sim, o espaço é todo seu quando você precisar. Daqui a 15 dias, temos outra sessão no mesmo horário, e a gente sempre encaminha o convite para todos. Eu não sei se o Paulo quer fazer alguma coisa para encerrar. Não, eu queria agradecer a todos mais uma vez. Marta, muito obrigado. Acho que foi excelente essa interação. A gente é fundamental. Mauro, muito obrigado por poder acrescentar aí bastante para a gente. Marco, muito obrigado mais uma vez. Mônica, obrigado, Flavinha. Muito obrigado a todos que participaram da sessão. É excelente. Eu acho que essa interação entre o hospital e o EPVM é fundamental para que se tenha aí um alinhamento, às vezes até do encaminhamento, enfim, do que a gente pode ter de ajuda aí do EPVM. Muito obrigado mesmo a todos. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite, Paulo. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado pela participação de todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Parabéns, Boa noite. excelente. Obrigado. Obrigada, doutor Mauro. Obrigado, Mauro. Boa noite. Parabéns. Boa noite, Mauro. Parabéns. Excelente palestra. Foi ótimo, Mauro. Parabéns. Você é engraçado. Espertinho.